essa semana tivemos um aniversariante, que foi Wanda. Deixa eu ver se ela tá aqui. Wanda é uma irmã nossa, que agora tá morando no Rio, mas continua congregando conosco. É o aniversário de alguém muito especial. Vem comigo. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é seu aniversário. Nós vamos dançar e vamos cantar. Hoje é seu aniversário. Vamos celebrar e comemorar. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é seu aniversário. Nós vamos dançar e vamos cantar. Hoje é seu aniversário. Vamos celebrar. E é isso aí, parabéns, Wanda. Depois a gente vai colocar o vídeo no YouTube e na sala dos jovens, no grupo dos jovens. Bem, hoje a gente vai ter uma aula com William Verla. A gente tem tratado sobre processos da vida e a gente já tratou os temas autoconhecimento e autocuidado com Nilcinho, Cris e Patinha. E as 2 últimas semanas a gente falou sobre dando frutos no processo com Michele. E hoje a gente vai falar sobre processos da vida, mais especialmente amadurecendo em meio a esses processos. Queria pedir para Rubinho fazer uma oração para a gente dar início. Sim, estamos aqui para isso. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por esse domingo, porque nesse momento podemos nos reunir, ainda que virtualmente, para buscarmos crescer, buscarmos aprender e assim nos tornarmos mais semelhantes à tua vontade, àquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Pedimos que o Senhor esteja usando, Pai, a vida do teu filho William, que ele possa ser o teu instrumento nessa manhã para nossas vidas. Fica com cada um de nós, com nossos corações. Cuide em especial dos enfermos, Pai, que estão aqui presentes e os que não estão nesse momento. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Verlan pode ficar à vontade. Estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Pronto. Bom dia. Espero que todo mundo esteja bem, né? Estejam... Só um segundo, alguém está entrando aqui. Só um segundo. Tudo bem? Está prestando o drone? Tá certo. Pronto, pessoal. Temos uma invasão aqui, mas em breve vou expulsar. Bem, eu espero que todo mundo esteja bem, né? Eu sei que os últimos meses têm afetado todo mundo de uma forma, assim, num lado negativo, né? Mas eu espero que, como a vida traz muitos desavenças, dificuldades e sofrimentos, vocês têm enfrentado com o Espírito de Cristo, têm aproveitado para avaliar a sua própria fé e crescer, né? E não somente crescer você mesmo, mas também poder ajudar outros, né? Porque eu vejo muitas pessoas sofrendo e surgem oportunidades agora para ajudar de formas que a gente não tinha antes. Bem, vamos falar sobre o processo de amadurecimento. Acho que eu vou focar um pouco mais no amadurecimento cristão, né? Porque acho que esses
processos para o cristão andam lado a lado, né? Se você está realmente se desenvolvendo como cristão, isso vai afetar todos os aspectos de sua vida, entende? De fato, né, nós não queremos ser apenas adultos maduros, né, como o mundo ensina, mas nós queremos ser cristãos maduros, né? Nós queremos ser adultos que reflitam o espírito, o caráter, as virtudes de Jesus, entende? Então, esse processo é interessante, como o processo que a Bíblia relata, e você pode encontrar em basicamente todas as partes da Bíblia. Vemos nos evangelhos, especialmente nas cartas, né, esse processo de desenvolvimento do ser humano, da pessoa, né, especialmente do cristão. E eles usam como analogia o desenvolvimento do ser humano, né? Existem fases. A Bíblia fala especificamente sobre o recém-nascido, criança, adulto e o homem ou a pessoa madura, né? Então, todos esses processos nós vemos na vida humana, né, de desenvolvimento. Nós, às vezes, né, dividimos em mais etapas, mas, em geral, né, são essas etapas que a Bíblia relata. Então, tem um fim, né? A gente tem que entender que esse processo, né, não é um processo sem objetivo, sem fim, né, sem propósito, né? De fato, existe um ditado, talvez você tenha ouvido, que diz que quem mira e nada o atinge, né? Então, se você está mirando o nada, você está apenas deixando a vida levar você, você está deixando apenas as coisas naturais fluírem sem pensar, sem raciocinar, sem analisar, sem tomar realmente posse de a direção de sua vida. Então, é a vida em si que vai determinar o que acontece com você. Nós não queremos isso. Queremos que você tenha realmente um objetivo, um propósito bem específico, bem direcionado, e que você caminhe nessa direção. Então, qual é, né, esse processo, né, de amadurecimento? Talvez você tenha visto esse ditado que diz que se você soar um pensamento, ou você focar num pensamento, esse pensamento vai gerar uma ação, né? E essa ação repetida vai criar um hábito. E esse hábito, né, que você pratica ao longo do tempo vai formar um caráter na sua vida. E é esse caráter que vai determinar seu destino. Então, tudo começa com o pensamento, né? O início, né, a semente é o pensamento, né? E a Bíblia reflete isso muito bem, como em Romanos 12, quando fala da vida cristã, que diz que nós não devemos ser conformados ao mundo, né, mas devemos ser transformados. Como? Como é que essa transformação acontece na vida do cristão, né? E é pela renovação da mente. É justamente começa pelos pensamentos. Através desses pensamentos, a gente entra em Cristo, a gente é cercado pelo mundo, a gente vive nesse mundo, então estamos bombardeados, estamos criados no meio desse ambiente, onde nós ouvimos, né, e até nós assimilamos muitas vezes os pensamentos, as ideias, as filosofias do mundo. Então, quando nós vemos ao encontro com Jesus, né, todas essas ideias, né, têm que ser revistas. Nós precisamos reanalisar, reavaliar tudo aquilo que acreditamos, né, que entendemos sobre nós mesmos e sobre o mundo. E fazemos isso através da renovação de nossa mente. Bem, qual é a fonte que nós usamos para fazer essa renovação? É justamente a palavra de Deus. A Bíblia é bem claro sobre isso, né? Se nós olhamos vários textos na Bíblia sobre esse crescimento, né, precisamos, vamos logo ver que todo esse processo, toda essa renovação, esse pensamento novo que a gente
recebe é através da palavra. Sempre temos que voltar, né? O mundo diz isso, meus amigos dizem isso, eu estou ouvindo aquilo. Aí a gente volta, mas o que a palavra está dizendo a respeito daquele assunto? Entende? Então, sempre temos que avaliar, analisar tudo de acordo com a palavra. Então, esse amadurecimento, né, a base desse amadurecimento, o que vai realmente formar e direcionar todo esse crescimento vai ser o conhecimento que nós ganhamos através da palavra, né? Então, nós vemos como um ser humano desenvolvimento, né? Quando nós somos bebês, né? De que o bebê se alimenta, né? É o leite, né? Então, a própria Bíblia fala isso, que o leite, né, é para os recém-nascidos, para as crianças, para os bebês, né? Então, quando a pessoa entra em Cristo, é justamente isso que ele consome, né? Que ele deseja, né, se alimentar disso. De fato, Pedro diz que nós devemos desejar ardentemente, né, o leite puro, né, da palavra. Eu acho interessante que em muitas dessas passagens que falam sobre desenvolvimento do cristão, né, e amadurecimento, ele usa palavras como desejar ardentemente, esforçar-se, né, empenhar-se, entende? Então, o amadurecimento, o crescimento, exige um esforço, né? Especialmente na vida cristã. Nós estamos na contracorrente, né, do mundo. Então, quem já nadou num rio contra a corrente... Gente, eu acho que aconteceu algum problema técnico. Eu entrei em contato com o Verlan e a gente tá vendo, tá resolvendo. Mas ao vivo é assim mesmo. Esperem só um minutinho. William, você precisa ligar o microfone. Pronto, agora. Ótimo. Desculpe, irmãos, não sei o que houve, travou aqui, mas é a vida, né? Vamos seguir. Bem, estamos falando sobre amadurecimento, a base, né, fundamental para esse amadurecimento é a palavra de Deus, né? Se nosso objetivo final é ser como Cristo, a única maneira de fazer isso é conhecê-lo, né? E a única maneira de conhecê-lo é através da palavra. Por isso, Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 27 e 28, que ele ensinava, né, sobre Cristo, a fim de que todo homem fosse perfeito em Jesus. Entende? Então, o único jeito de levar essa maturidade, essa perfeição em Cristo, é ensinar a respeito de Jesus. Até o próprio Jesus, né, no final de Mateus, quando ele está enviando os discípulos para a missão deles, né, para fazer discípulos, ele disse que, ao batizar essas pessoas, que precisava ensiná-los a obedecer tudo que eu vos tenha ensinado. Então, é importante lembrar que, para amadurecer como indivíduos nesse mundo, né, o principal para o cristão é conhecer a palavra de Deus, é colocar como objetivo final ser como Jesus, né? E ele começa com esse conhecimento, né? Como eu estava falando quando travou aqui, temos que entender também que o bebê não se alimenta, né? A criança pequena não se alimenta, né? Tem adultos para cuidar dela. Imagina que você tem um filho, né, com 2, 3, 4 anos de idade, e você agora vai levar para a escola. E você chega lá, abre a porta, e só tem crianças da mesma idade, não tem nenhum adulto. Aí você pergunta, quem vai cuidar das crianças? Aí ele diz, elas vão se cuidar, né? Mas quem vai ensiná-las? Não, elas vão se ensinar, né? Um absurdo disso, né? Você sabe que a criança, né, não tem capacidade de se cuidar, né? Ela precisa de orientação, de ajuda, de direcionamento, de exemplo de adultos, né? E Deus entendeu isso. Por isso temos a igreja, né? Então, quando alguém entra, se converte, se torna uma nova criatura em Cristo, né? Ele não está só, ele não precisa depender só de si mesmo, né? Nem de outras crianças, mas Deus providenciou
uma igreja com pessoas capacitadas para ensiná-lo, né? Então, precisamos aproveitar dessas pessoas, né? Precisamos aproveitar de pessoas com maturidade, com experiência, com conhecimento, né? Para nos instruir, né? E se nós realmente temos esse objetivo, nós vamos, de fato, correr atrás disso. Nós vamos receber de braços abertos, né? Até se nós lemos Provérbios frequentemente falam sobre a necessidade, como ser humano, de se tornar sábio. Como que você se torna sábio? Através do conhecimento, ganhando conhecimento, deixando a ignorância, a falta de conhecimento, né? E ganhando o conhecimento de como deve fazer as coisas, o que é certo, o que é errado, né? O que funciona, o que não funciona, né? Então, o Provérbios fala sobre a importância de ter pessoas que nos ensinam, primeiramente, nossos pais, né? Se os pais são cristãos, seguidores de Cristo, têm experiência, têm maturidade, então já dentro do lar podem nos ensinar. Mas não somente isso, dentro da igreja, né? Paulo fala em Efésios 4 que temos, Deus deu à igreja, né? Apóstolos e profetas, evangelistas, pastores e mestres, essas pessoas que têm a função de ensinar e instruir, né? E ele continua em Efésios 4, versículo 15, que a finalidade dessa instrução é que chegamos à unidade, né? À plenitude, né? Da maturidade de Cristo. De novo, mais uma vez, nosso objetivo é ser como Jesus, né? Devemos caminhar nessa direção, né? E a maneira que isso acontece, na ponta de partida, é a instrução, o ensino, a palavra, e renovar nossa mente, né? Essa renovação de nossa mente, certo? Certamente requer que deixamos, né? Que tiramos de nossa mente, tiramos dela as coisas que não prestam. Tem que haver uma troca, uma mudança, né? Então, isso é muito importante. Quando nós não temos esse conhecimento, o que acontece? Paulo diz que uma característica da criança que ela é facilmente levado, né? Ela é facilmente enganado, né? Então, isso, assim, não é culpa da criança, né? Não é culpa da criança. Ela não tem conhecimento, ela não tem amadurecimento. Por isso, nós vemos, né, muitas crianças sequestradas, molestadas. Entendeu? Por que essas coisas acontecem tanto com as crianças? Porque são facilmente enganadas, né? Então, a mesma coisa com o ensino, né? Se nós não foquemos nossas mentes no ensino de Cristo e enchemos nossas mentes com a verdade, com o ensino de Cristo, quando nós não temos a maturidade, nós somos facilmente levados, né? Eu já vi casos de pessoas, né? Pessoas novas em Cristo, né? Que são levados facilmente pelas coisas que ouvem, né? No rádio, na televisão, né? Na comunidade. E é interessante como... me lembro um dia, eu estava trabalhando em Jaboatão, fui lá, peguei um irmão novo na fé, né? E ele disse, irmão, eu acabei, né, de ouvir isso no rádio, é assim, assim, assim. Disse, é assim, irmão, vamos olhar a Bíblia. Aí a gente abriu a Bíblia, a gente leu uma passagem, ele olhou e disse, poxa, não é bem assim não é? Então, às vezes, ouvimos coisas que são tiradas do contexto, são torcidos, né? E nós precisamos ser espertos. Se nós não temos, né, se somos crianças e nós não temos a maturidade para lidar com tudo isso, então precisamos correr a pessoa que tem maturidade, tem instrução. Por mais que a gente queira, é importante entender isso, porque mais que a gente queira pensar, né, e dizer, não, qualquer um que fala o nome de Jesus, né, é irmão. A verdade é que, se nós lemos a Bíblia com cuidado, nós vamos ver que muita gente que falava de Jesus, até pregava Jesus, né, torcia a verdade, né, que incluía ensinamentos que vinham ou da lei, né, exigências que a lei exigia, que a graça já cobria,
ou que até começava a infiltrar pensamentos de religiões pagãs, entende? Então, uma instrução de Pedro e de Paulo e outros, né, era ter cuidado com esses ensinos, né, de não ser levado, entende? Não é que todo ensino é contra Jesus, só fala uma coisa totalmente contra Jesus. Às vezes, você vê pessoas que falam de Jesus, mas tem uma instrução que é contrário à verdade. E um sinal de maturidade, né? A Bíblia diz, Paulo diz, o criança ele é levado por todo o vento de doutrina, mas a pessoa madura, ele sabe discernir. Ele sabe discernir o quê? Discernir os ensinos, discernir as doutrinas, né? Então é importante ter esse discernimento de poder ouvir uma coisa e poder dizer, analisar, isso realmente é verdade ou é falso? Isso realmente que a palavra de Deus diz, ou isso é uma invenção de algum ser humano, né? É importante isso, porque nosso objetivo é conhecer a verdade, é agradar a Deus e ser como Jesus. Então, o ponto de partida é o conhecimento, mas não para aí, né? Como eu falei, a gente tem um pensamento, né? E esse pensamento gera uma ação. Então, a Bíblia diz claramente que o conhecimento, ouvir a palavra, não é suficiente, né? Precisamos ser praticantes da palavra, precisamos pôr na prática. Então, Jesus falou sobre isso, né? Nas parábolas, que não devemos ser ouvintes apenas, que devemos praticar. Tiago fala a mesma coisa, que não devemos ser apenas ouvintes, mas devemos praticar, né? Então, como que isso acontece? Da mesma forma que existe uma transformação em nossa mente, né? A gente retira tudo do velho homem, tudo que é do mundo, e a gente substitui, né? A gente coloca a nossa mente, a gente deixa só dentro da nossa mente, né? Até a Bíblia diz para pegar todo o pensamento cativo, né? A Cristo, né? Então, todo pensamento que é do mundo, a gente pega aquilo e diz, não, eu não aceito esse pensamento. Qual é o pensamento de Cristo que vai entrar e vai habitar na minha mente, né? E da mesma forma que há essa transformação, essa mudança em pensamento, existe uma transformação em comportamento, né? Paulo fala sobre despir-se do velho homem e vestir-se do novo homem, né? Então, todas as práticas, lembra, pensamento gera práticas. Então, da mesma forma que a gente tem pensamentos do mundo, pensamentos errados, quando a gente entra em Cristo, isso geram ações, né, que não são compatíveis com a vida cristã. Então, da mesma forma que a gente troca esses pensamentos, precisamos trocar as ações, né? Em Efésios 4, 29, Paulo diz, né, para cristão não mentir mais, né? Deixa a mentira é do velho homem, né? A mentira é do pecado, né? Do reino do pecado. Mas ele diz, vai substituir com o quê? Ele vai falar a verdade, vai falar unicamente o que edifica, né? Então, vê essa transformação. Da mesma forma, ele diz, vamos deixar, não roubar mais, mas ao invés disso, trabalhar. E não somente trabalhar para sustentar sua própria vida, mas para ajudar o outro, o próximo. Então, acho interessante que, se nós analisarmos a diferença entre o velho homem e o novo homem, a mudança de pensamento, né, de ação, a gente pode perceber que o velho homem, né, esses pensamentos e ações são dominados pelo eu, né? A essência do pecado é justamente isso. Eu vivo por mim mesmo, o que eu quero, o que eu desejo, né? Minha vontade, entende? Então, eu minto. Por que eu minto? Para me escapar de uma situação, né, difícil, para não sair mal, né? Para conseguir o que eu quero. Por que eu roubo? Para suprir minhas necessidades, porque eu quero um bem que eu não tenho, certo? Mas quando a gente tem em Cristo, nossa mudança, nossa transformação, a essência do cristianismo é o oposto do egoísmo, é a abnegação, né? Cristo mostrou isso quando ele diz que quem quer segui-lo precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz, né? Então, a essência da vida cristã é a abnegação, é viver pelo outro.
quando olhamos a vida de Cristo, você quer falar sobre a maturidade? Então, visamos que o fim da vida de Cristo foi uma cruz, né? Foi a cruz, né? Depois da ressurreição, mas a cruz nessa terra foi a cruz. Mas, de fato, olhando a vida de Cristo, foi uma série de cruzes, né? Ele se negando, né? Coisas pequenas e coisas grandes, né? Então, essa é a vida do cristão, é a abnegação, é uma vida vivida de uma cruz após a outra, né? Uma cruz após a outra, negando a si mesmo um dia após a outra, vivendo em prol dos outros, né? Então, se queremos saber se estamos amadurecendo, se estamos crescendo, precisamos pensar, eu estou pensando mais em Jesus e nos outros do que em mim mesmo? As minhas ações, as coisas que eu faço, são mais em prol de mim mesmo ou em prol dos outros, né? Então, acho isso importante fazer essa avaliação, né? Da mesma forma, quando a gente leva uma criança para o pediatra, ele faz uma série de análises para ver se a criança está crescendo saudavelmente, né? Ele pesa, ele mede, né? Ele olha a criança, ele testa várias coisas. Precisamos também fazer essa análise de nós mesmos, né? Precisamos fazer essa medida. Será que hoje eu estou mais perto de Jesus, né? Eu tenho mais conhecimento, eu tenho minha vida, a prática é mais compatível com o Jesus, né? E, por final, além do conhecimento das ações, é o caráter. Lembra? Pensamento, geração, ação repetida gera um hábito, esse hábito forma um caráter, né? Então, não é suficiente só ter conhecimento. Todos nós, provavelmente, conhecemos pessoas que podem citar a Bíblia muito, tem muitos versículos na cabeça, mas a vida, né, é totalmente contrário ao que tem na Bíblia, né? E temos pessoas que até têm certas práticas, a gente até chama cristão, mas suas atitudes são totalmente abomináveis, né? Então, não é suficiente só ter conhecimento, nem a prática, mas isso tem que ser acompanhado do caráter, não é? O interior, né? O ser. E Cristo mostrou isso, né? O que Cristo era, sua essência e seu caráter, né, refletia na sua prática. E o que ele pratica, né, vinha de sua essência, de seu caráter. Eram complementares, né? Então, tem que ser também em nossa vida, né? Nosso conhecimento nos informa do que nós devemos fazer, o que devemos ser, à medida que a gente vai praticando, vivendo, né? A gente vai formando esse caráter. De fato, né, a Bíblia mostra em Hebreus, né, que esse caráter ele é formado pelo exercício, né, pelo exercício desses ensinos, entende? Então, não é só deixar nossa mente, mas é, né, praticar em nossa vida. E qual é esse destino, né? Lembra, eu falei que essa sequência, nós temos ação, né, que vem de um pensamento, né, um hábito que praticado. Ô, William, antes de você dar sequência à sua aula, surgiu uma pergunta aqui no chat, eu não sei se você tem acesso, mas de qualquer forma eu posso ler para você. Certo. Perguntaram aqui, no processo de vida cristã, temos a questão da abnegação e carregar nossa cruz. Até onde é o limite de amar a si mesmo e o próximo? E como eu separo isso na vida cristã? Primeiramente, acho que você não pode separar. Acho que amar a Deus é amar o próximo. Amar o próximo é amar a Deus. Não existe separação. Não, é amar a si mesmo. Certo. Às vezes eu acho que a gente tem uma percepção errada desse princípio de amar a si mesmo como a si mesmo, como amar o próximo como a si mesmo, né? A Bíblia não fala que você deve, assim, não, a instrução não é ama-se primeiro e depois o outro, entende? É amar o próximo como você já se ama. A Bíblia já fala, entende, que agora, eu sei que existem exceções, pessoas que fazem mal a si mesmo, mas o natural, a Bíblia fala sobre o natural é o homem se amar. Como que isso é provado? Bem,
ele se alimenta, né? Ele procura fugir do frio, do calor, entende? Ele procura ter relacionamentos. Então, ele toma ações, ele toma iniciativa para cuidar de si mesmo. E a Bíblia diz que isso é uma prova que ele se ama, entende? Agora, existe, não é natural o homem se odiar, isso é um exagero, talvez até de se amar, entende? Ele não sabe se amar saudavelmente, entende? Ou sente falta, não sabe fazer isso. Mas quando a Bíblia diz para amar o próximo como a ti mesmo, ele diz, você deve amar o próximo da mesma forma que você se ama, da mesma forma que você procura se alimentar, que você procura se cuidar, que você procura segurança, se proteger, entende? Da mesma forma que você já faz isso naturalmente, você já deve, ao invés de focar só em si, você deve também estender isso ao próximo. Você deve olhar além de suas necessidades, a necessidade do outro. Você já se cuida, você já se alimenta. Agora, vê se o próximo também está alimentado. Você já tem abrigo. Agora, vê se o próximo também tem abrigo, entende? Da mesma forma que você sente essa necessidade e você toma ação, né? Você toma iniciativa para suprir essa necessidade, não pare aí. Agora, estende isso para o seu próximo, entende? Então, agora é o seguinte, eu acho que o que nós precisamos entender é qual o limite, vamos dizer, nem vou dizer limite, qual é a forma saudável e correta de amar o próximo, entende? Amar o próximo não quer dizer se anular, entende? No sentido de você apagar consigo mesmo. Por isso eu digo, você já se ama, não é você deixa de se amar, agora vai amar o próximo. Você continua se cuidando, se alimentando, cuidando de suas necessidades, entende? Mas você apenas agora abre para outros, entrar outros além de si mesmo. Então, uma coisa que a gente vê, por exemplo, Jesus, ele se abnegou para ajudar pessoas, deixou de dormir, de comer, de fazer isso, fazer aquilo para ajudar outros. Sim, fez. Quando a pessoa veio com fé sincero, mas Jesus nunca foi manipulado, nunca. Quando a pessoa chegou, se você de fato é filho de Deus, você vai fazer isso ou aquilo. Jesus não fazia. Entende? Então, se alguém chega e diz, poxa, eu estou com fome, estou passando fome, poderia pegar um pão para mim? Claro. Você se diz cristão, né? Prova agora, vai pegar uma comida para mim. Entende? Isso é manipulação. Eu não tenho a obrigação de atender esse pedido. Entende? Então, acho que a gente tem que entender o que é amar a pessoa de verdade, entende? O que é realmente uma necessidade, entende? Quando Jesus fala sobre o bom samaritano, ele fala de alguém que tinha sido sofrido, estava inconsciente, jogado num lugar perigoso. Não tinha como se cuidar, entende? Então, ele não está falando de você cuidar de alguém que tem capacidade de se cuidar. De fato, a Bíblia afirma, se alguém não trabalha, não coma, entende? Então, se alguém tem esforço, tem energia, tem força, tem oportunidade, pode trabalhar, entende? Então, não é porque ele é preguiçoso, entende? Porque ele não quer trabalhar, então, que eu tenho responsabilidade de cuidar dele, entende? Então, acho que a gente tem que entender o que é, de fato, amar. Às vezes, a gente leva muito no lado emocional, né? Mas a Bíblia fala em amar no sentido de fazer o bem. Fazer o bem não quer dizer fazer o que a pessoa quer, mas fazer o que a pessoa precisa, necessita, entende? Eu não sei se isso responde a pergunta, ou se tem outro ângulo que eu não estou entendendo. Quem fez a pergunta respondeu, ou você ainda tem dúvida, quer fazer de outra forma a pergunta? Respondeu no chat, dizendo que respondeu sim. Não sei se você consegue ver o chat. A pessoa disse muito obrigado. Tá bom, por nada. Bem, deixe-me chegar aos últimos pontos e a gente pode receber outras perguntas, né? Então, a gente sabe que amadurecimento é um processo que a Bíblia fala em várias passagens, né? Que é um processo natural da pessoa que nasce de novo. Você é um recém-nascido, você precisa passar pelo processo de se tornar criança, se tornar adulto e chegar à maturidade. Maturidade, a Bíblia fala em ser como Jesus.
esse processo começa com mudança de conhecimento, né, de pensamentos, né? Ela, adquirindo esse conhecimento, a gente pôr na prática, gerando essas práticas, né, no dia a dia, a gente forma hábitos, né? E através dessa vivência, desses hábitos, a gente está gerando, formando um caráter, esse caráter, as virtudes de Jesus, né? Porque a pessoa pode fazer uma ação boa, né, uma ou outra vez, né, e não fazer parte do caráter, né? Mas quando aquilo é seu estilo de vida, o que você sempre faz, uma coisa que agora gira, vamos supor, natural, né, de quem você é, então é parte do seu caráter. E esse caráter, né, todo esse processo leva a um destino, né? Então, Pedro fala, né, que a pessoa que está em Cristo, né, ele lembra o que Cristo fez por ele, né, como Cristo salvou ele, como Cristo regenerou ele, como Cristo trouxe ele para o reino da luz. E baseado nesse conhecimento, nessa grande promessa que nós recebemos, o que devemos fazer? Ele diz, olha, devemos adicionar a sua fé à virtude. Ele começa uma sequência de virtudes, de caráter que deve ser desenvolvendo na nossa vida, né? E mais tarde, nessa passagem, diz, se a gente fizer isso, se a gente se esforça, né, se empenha para adicionar essas coisas, de desenvolver, de crescer, de passar por esse processo de amadurecimento, qual a finalidade? Se vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o objetivo do nosso processo, né, o novo nascimento é o ponto de partida, não é o final. Me batizei, né, pronto, estou bem, estou salvo. Ou entrei na igreja, agora faço parte de uma comunidade, né, de fé, pronto, acabou, posso relaxar. Não, né, tem que esforçar-se, tem que empenhar-se, tem que dedicar-se, tem que trabalhar para a finalidade, chegar ao fim, que é a maturidade em Cristo, a estatura de Jesus, né, é ser como Ele. Então, isso dura a vida toda, né? Mas eu quero deixar uma coisa clara, acho que um ponto sobre todo esse processo, né, de conhecimento para o fazer, né, para criar hábitos, para o caráter, todo esse processo só é possível através de cumplicidade, né, do Espírito Santo. Eu quero deixar claro que isso não é uma coisa que nós vamos fazer por nós mesmos, entende? Isso é uma coisa que é uma cooperação. A gente se esforça para que a gente tenha entendimento da vontade de Deus e nos coloca na direção de Deus e do Espírito Santo para que Ele possa trabalhar a nossa vida. É como, por exemplo, se você quer, por exemplo, você quer entrar em forma, né? Você diz, eu vou frequentar a academia. Aí também eu vou mudar a minha alimentação. Então, você começa a comer mais saudavelmente, entende? Você elimina cafeína, açúcar, gordura, fritura, essas coisas. Você começa a comer mais verduras, frutas, né? Mais carnes brancas, entende? Você muda toda a sua alimentação, né? Você começa a frequentar a academia, onde você faz musculação, você faz exercício, certo? Então, você faz sua parte, entende? Mas o que acontece internamente, você não tem controle. Seu corpo vai assimilar aqueles nutrientes, seu corpo vai quebrar o músculo de acordo com as forças que ele faz e reconstruir o músculo. Você não controla, você não pode cortar seu braço, abrir, começar a construir, né, criar músculos maiores, não pode, entende? Você faz sua parte de se alimentar bem, de fazer exercício, mas seu corpo vai trabalhar em cooperação com aquilo que você está oferecendo para criar um corpo mais forte e saudável. A mesma coisa, entende? Nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo. Nós trabalhamos em cooperação com o Espírito Santo. Nós lemos, nos alimentamos da palavra. Nós praticamos o exercício da palavra, né? Começa a fazer essas práticas. Mas quem faz realmente a transformação do nosso espírito é o Espírito Santo, né? Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Paulo diz, todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos o Senhor, né? Então, qual a nossa parte? É contemplar o Senhor. Essa palavra contemplar quer dizer fixar nosso olhar, né?
e o presente contínuo. Então, continuamente fixar nossos olhos em Jesus. O que quer dizer isso? Eu não posso ver Jesus. Como que eu vou fixar os olhos nele? É através da palavra, né? Na palavra, nós temos a única fonte confiável da existência, da identidade, da vida de Jesus, né? Então, eu vou olhar para a palavra, eu vou olhar Jesus, como ele vivia, o que ele fazia, o que ele dizia, como ele reagia. Eu vou focar, contemplar isso, né? E Paulo diz, continua em 2 Coríntios capítulo 3, que quando eu faço isso, quando eu faço a minha parte de me colocar na disposição de ser usado pelo Espírito, e eu faço a minha parte de fixar na palavra, de ouvir a palavra, de fazer exercício da palavra, ele diz que o Espírito dele me transforma. Né? Então, uma cooperação. Então, eu quero deixar claro, é um processo contínuo, né? A gente sabe que nesse processo, como no desenvolvimento humano, quando a gente para qualquer um desses aspectos, por exemplo, o ser humano, ele desenvolve como? Fisicamente, ele desenvolve emocionalmente, ele desenvolve mentalmente, né? Então, qualquer um desses que não desenvolve completamente até a maturidade é um problema sério, né? Você já viu uma pessoa que tem o corpo de um ser humano, mas a mente de uma criança de 3, 4, 5 anos? É um problema. Ele não pode se cuidar, né? Ele não pode se tornar independente, né? Não é um processo natural, tem um problema. Da mesma forma, você já viu um homem grande, forte, né? Adulto, mas tem comportamento de criança, entendeu? O emocional não está desenvolvido, né? Então, é muito imaturo. Né? É muito triste. Então, tem que desenvolver todos os aspectos. A gente desenvolve o conhecimento, desenvolve a prática e desenvolve o caráter. Os três andam paralelamente, simultaneamente. A gente não pode abandonar nenhum. A gente só pode chegar ao destino se a gente está desenvolvendo o processo dos três. De novo, em cooperação com o Espírito Santo. Bem, então, eu sei que isso é mais focado na vida espiritual, né? Mas como cristão, né? Eu acho que a gente não pode separar, né? Não pode delinear. Eu vou desenvolver como ser humano fisicamente, emocionalmente e aqui espiritualmente. Eles andam juntos, né? O que eu entendo da minha vida espiritual, assim, ela vai sair na minha vida física, ele vai sair na minha vida emocional, né? De fato, ele deve ditar, ele deve determinar o que eu faço com o meu corpo, né? O que eu faço com minha mente, a maneira que assim, as minhas atitudes, né? Tudo deve ser orientado pela minha vida espiritual. Bem, aí vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, questão, reclamação? Deixa eu ver se eu consigo ver o chat. Pronto. Alguém tem uma pergunta? Ninguém? Acho que não. Não? Tá bom. Se tiver depois, podem entrar em contato comigo. Se alguém tiver, coloca no grupo dos jovens ou fala com a gente no privado, que a gente Tá tenta certo. encaminhar para, talvez até para a próxima aula. Tá bom. Obrigado, Verlan, pela aula. Obrigado, gente, pela participação. Que essa semana a gente possa não só refletir e se analisar, como o Verlan falou, mas também tentar colocar em prática com o auxílio do Espírito Santo. Um Amém. ótimo domingo para vocês. Agradeço a Verlan pela aula. Espero ver todos vocês que estão conectados. E na próxima aula, com o Verlan também. A gente vai continuar tratando o tema de processos da vida, só que semana que vem com outro subtema. Beleza? Ótimo domingo. Tchau, tchau, gente.